Bom, boa tarde. Hoje, dia 8 de maio de 2023, nós estamos reunidos para a primeira reunião de alocação de água do Sistema Hídrico Truvisco. O meu nome é Edgar Machado, eu sou especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e vou fazer a mediação dessa reunião. Gostaria de fazer uma chamada aqui nominal dos presentes para que se identifiquem e digam a entidade que representa, e na sequência nós vamos proceder então à apresentação, e na próxima reunião, que no dia 10, quarta-feira, nós retomaremos a reunião de onde pararmos hoje, e será o momento de tomada de decisão e também de preenchimento do termo de alocação de água, que é o documento que formaliza não só as vazões, serem alocadas, como também os compromissos que precisam ser cumpridos, né, por cada um aí dos envolvidos. E também nessa reunião de hoje nós vamos fazer um balanço desses compromissos que no ciclo anterior, de 2022 para 2023, não tiveram uma realização satisfatória, né? Eu até adianto que eu acho que o Truvisco, de todos os 46 sistemas que nós monitoramos, o Truvisco provavelmente está entre o que menos cumpre com as atividades que ficam pendentes lá do termo de alocação, né? Então, eu vou passar aqui inicialmente, por favor, Irineu Barbosa, pode se identificar, Irineu? Sou Irineu Barbosa, sou representante da Associação de Moradores e Produtores da Comunidade do Retiro, Caculé, Bahia. Obrigado, Irineu. Jean? Boa tarde a todos. Jean, técnico do INEMA, participo da comissão já desde 2010. Obrigado, Jean. Joaquim? Boa tarde a todos, sou Joaquim, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Caculé. Obrigado, Joaquim. Marcondes? Boa tarde a todos. Marcondes, aqui da Embasa de Caculé. Estou como gerente aqui da unidade. Obrigado, Marcondes. Romano? Boa tarde a todos e todas aí. Estou aqui como representante do Sintraf de Caculé. Edgar, está meio baixo para mim ainda, mas eu arrumei um fone aqui, só dando para me acompanhar baixinho, mas só dando para acompanhar, viu? Mas dá para seguir. Tá, se precisar que eu repita alguma coisa, eu posso repetir também. Tá bom? Aqui tem um perfil que está Sintraf Licínio. Quem fala nesse perfil? Eu acho que o microfone não está funcionando, hein? Se puder dar uma ajustada, porque nós não estamos ouvindo. E, por fim, Valéria. Oi, Valéria. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Sim. Pronto, eu sou da Embasa, trabalho na área de mananciais da Embasa e tenho acompanhado já algumas reuniões aqui. A gente dá apoio, como a gente é a área corporativa da empresa, a gente dá apoio, na verdade, às áreas operacionais. Então, Marcondes aqui, né? Está aqui acompanhando. Uhum. E a gente não se conhece ainda, o colega aqui, mas qualquer coisa a gente está aqui também para apoiar a unidade, né, de Caetité. Certo. Obrigado, Valéria. Chegou agora na reunião também a Fabíola. Por favor, Fabíola, pode se identificar? Eu estou entrando aqui com esse novo aparelho com dela aqui agora, viu? Ah, tá bom. Alô? É o Romano? Certo. Beleza, Romano. Então, eu vou agora compartilhar a apresentação aqui, pessoal, e aí nós vamos começar a discussão. Eu vou dar daqui a pouquinho
uma pausa para vocês se manifestarem aí em relação aos aspectos que estiverem aqui na apresentação, e depois a gente retoma para eu apresentar os cenários, e aí, caso vocês vejam a necessidade de alguma outra condição aí que não tenha sido apresentada nos cenários, aí eu vou anotar aqui e na quarta-feira eu trago as simulações para a gente poder dar o encaminhamento, né? Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, é que ocorreu, eu acho que foi na reunião do ano passado, e também agora na semana passada também uma situação muito semelhante, e que eu cheguei à conclusão que acho que é melhor fazer alguns esclarecimentos antes da reunião começar, das discussões começarem, porque acaba tensionando um pouco, né, a reunião, e a gente pretende aqui, na verdade, construir um consenso, né, em torno de uma proposta, né, mas nem sempre tem sido possível alcançar esse consenso, muitas vezes porque tem um usuário, uma finalidade que tem um número menor de participantes aqui nas reuniões, e aí outro setor que tem um número maior acaba imaginando que a votação, a escolha de um determinado cenário ou outro, se dá por maioria. E, na verdade, a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que a gente possa construir, primeiro, um consenso, né? Na segunda hipótese, é que nós estamos com uma resolução que é o marco regulatório. O marco regulatório traz, para cada finalidade, né, de uso da água, traz lá um conjunto de valores que podem ser utilizados em determinada condição hidrológica. Então, a escolha de quanto cada setor vai usar, ela cabe àquele setor que tem o direito de uso daquela água, certo? Nós estamos numa condição de estado hidrológico amarelo, certamente não será possível atender 100% dos usos para todos os setores. Então, em havendo a necessidade de alguma restrição, dentro daqueles limites que o marco regulatório impõe, né, cabem aos próprios usuários daquela água decidirem o quanto desejarão alocar. E é sempre bom frisar que a decisão do que se aloca num ano impacta diretamente a disponibilidade do próximo ano, né? Então, se todo mundo quiser pegar o máximo que pode, provavelmente no ano que vem, caso não haja uma recarga satisfatória, talvez estejam todos obrigados a alocar o mínimo possível, né? Em vez de ter 2 anos ali na média, vai ter um ano bom e um ano bem ruim. Então, assim, é só para deixar essas coisas claras, porque, por exemplo, as questões de volume, de defluência, né? O marco regulatório do Truvisco, ele estabelece que no estado hidrológico amarelo existe lá a possibilidade de defluência, né? E o volume a ser defluído dentro das margens que o marco regulatório estabelece, quem decide por quanto e quando são os beneficiários daquela vazão que vai ser defluída, né? Então, é só para deixar essas coisas já de antemão esclarecidas, para evitar possíveis discussões que acabam tensionando a reunião e que muitas vezes não acabam nunca as discussões, né? E aí a Ana tem que fazer o seu papel e na impossibilidade de chegarmos a um consenso, a gente tem que tomar a decisão, algumas vezes, sem ter esse consenso construído, né? Então, eu vou passar aqui agora o início da apresentação. Aí vocês me avisam se está aparecendo na tela.
Está aparecendo aí, pessoal? Truvisco, 8 e 10 de maio. Ok. Bom, a pauta da reunião é aquele roteiro que vocês já conhecem. Nós vamos ter, no dia de hoje, uma discussão sobre os compromissos e as ações que ficaram pendentes do ciclo anterior, né? E vamos apresentar também os cenários para a tomada de decisão na quarta-feira, né? Aí, na quarta-feira, nós vamos preencher o termo de alocação de água e, durante esse preenchimento do termo de alocação de água, nós poderemos fazer alguma alteração na comissão de acompanhamento ou a própria comissão. Geralmente, o que a gente faz é deixar o coordenador da comissão com o compromisso de nos atualizar a lista dos membros num prazo de 30 dias após a alocação de água, né? Então, vocês podem se organizar aí, se eu tiver algum membro novo, ou algum membro que já esteja querendo passar o bastão aí, quiser ser substituído, vocês têm 30 dias após o termo de alocação de água para nos comunicar oficialmente essa composição da comissão, certo? E aí eu passo, então, aqui para a situação hidrológica, né, do Truvisco, do reservatório Truvisco. Nós estamos atualmente, né, no dia 30 de abril de 2023, a cota do reservatório era a cota 618,10, né, equivalente a um volume de 16.210.000 hectômetros cúbicos, ou 16.210.000 metros cúbicos, tá? Essa condição ela é um pouco melhor do que nós estávamos em abril do ano passado, quando fizemos a alocação de água, né? Nós fizemos ano passado em maio, mas a referência era o mês de abril, né? Em abril do ano passado, nós estávamos com 15.780 e agora estamos com 16.210. Então, cerca de 400.000 metros cúbicos a mais, né? E esse número 400.000 é bom a gente guardar aí, porque lá na frente nós vamos recuperar esse valor, tá? De 400.000 metros cúbicos, quando a gente for falar dos cenários. Que diferença isso pode fazer na vida dos usuários da água do reservatório Truvisco. Então, assim, comparado com os volumes que nós esperávamos, né? No ano passado, nós fizemos a alocação de água e apresentamos uma tabela com a simulação e os volumes esperados mês a mês, né? Acontece que, no ano passado, os 2 pulsos que foram acordados durante a alocação de água, eles foram realizados seguidamente, né? Então, nós demos pulsos liberando água para jusante no mês de junho, né? E depois decidiu-se que era melhor fechar um pouco a válvula e deixar o segundo pulso ocorrer continuamente, né? Sem a necessidade de termos que novamente fazermos as manobras no reservatório, lá na válvula, certo? Achei que tinha alguém querendo aqui. Acho que tem. Só um minutinho que eu vou ter que fechar aqui o microfone. Bom, então, considerando que nós antecipamos um dos pulsos, né? Aí houve esse descolamento aqui das curvas entre o volume observado é a linha preta, e o que nós planejamos, que é a linha azul, né? Mas a partir de setembro, né? Então, acho que talvez com o início aí um pouquinho antes da época aí das chuvas que ocorreram nas regiões, o açude começou a se recuperar ao ponto de chegar no volume máximo acumulado nesse período, foi em janeiro, que foi registrado 17.800.000, e desde então, né, ele vem decaindo até chegar agora no final do mês de abril com 16.210.000, tá? Como eu disse, mais uma vez, estado hidrológico amarelo,
e o marco regulatório, que é a resolução da ANA que regula os usos no reservatório Truvisco, impõe algumas restrições quando o açude se encontra nessa condição ao final do mês de abril. Né? Aqui nós temos um pouco dos números, né, dos consumos observados ao longo do período, né, de junho de 2022, que nós fizemos a alocação ano passado no final do mês de maio. Então, nós temos os volumes de junho até abril, porque nós não atualizamos aqui ainda o último mês, né? Mas durante esse período, o que aconteceu? As captações da Embasa, né, para abastecimento público, nós alocamos cerca de 52 litros por segundo, e a média do consumo observado chegou aproximadamente em 30. Isso indica, provavelmente aqui, né, a gente pode ver aqui embaixo, tem os valores mensais aqui, provavelmente estão captando lá no Comocochico, né? Eu vi, acho que na planilha do mês passado, eu vi que havia havia já há algum tempo, já estava sendo feita a captação lá no Comocochico. Por isso que baixou bastante a captação no Truvisco, né? Por outro lado, em relação a jusante, né, aquela defluência jusante, nós alocamos uma vazão média de 38, né, e dividimos, na verdade, nós calculamos o volume que seria defluído a partir dessa vazão média e dividimos esse volume em 2 pulsos, né? E aí ocorre o quê? Ocorre que o primeiro pulso ele saiu bem acima do que estava planejado, né? Não sei se abriu demais ou se ficou dias a mais aberto, né? Se abriu em termos de a vazão muito grande ou se ficou mais dias do que era previsto ou se nós erramos aqui no cálculo. Mas o fato é que a vazão defluída ficou com uma vazão média de 50 litros por segundo, né? Que é quase 30% a mais do que estava programado. Então, para esse ano, nós temos que estar atentos, né, quando formos fazer aí a defluência, talvez tomar um cuidado aí na abertura e ficar atentos à data do fechamento, né? É importante sempre a gente ter aquelas informações, quando formos fazer manobras, ter as informações de cota do dia que abre, né? Para que a gente possa fazer a estimativa, a partir dessa cota, né? E do volume no momento da abertura, a gente estimar a cota de fechamento, né? Eu me lembro que ano passado o Romano me mandava quase todo dia, né, Romano, a leitura da régua, e a gente ia acompanhando aqui de Brasília para estabelecer a data de fechamento. Ocorre que acabou sendo defluído aí cerca de 30% a mais do que o previsto. Então, esse ano, temos todos que ficar atentos a essa operação para que não ocorra novamente o que ocorreu ano passado. Né? E aqui está o que eu comentei inicialmente, né? A situação dos compromissos que foram firmados no ano passado. E aí eu peço que, por favor, caso alguma... porque, veja bem, tem situações em que, às vezes, o compromisso foi cumprido, mas não foi comunicado, entendeu? Então, ele permanece aqui para a gente como... Se a gente não tem o registro, nem o conhecimento informal de que aquilo ali ocorreu, a gente tem a obrigação de sinalizar nos boletins que a atividade está pendente. E nesse último ciclo, praticamente tudo ficou no vermelho, né? Só não ficou no vermelho os dados de medição de cota
e os volumes captados pela Embasa, que eles enviam para a gente mensalmente, e também aqui a questão das vazões defluídas, que nós fizemos o acompanhamento, né? Tirando isso, todas as outras atividades que envolvem, em algumas, inclusive, já são recorrentes há muitos anos, né? Aqui, a questão do cadastro e regularização de usuários do Comocochico, requerimento para outorga dos sistemas de comunidades rurais, tanto de Caculé quanto de Licínio, né? A questão daqueles reservatórios a montante que estariam sendo construídos, né? Nós não recebemos nenhuma informação a respeito disso. E também, aqui, do ponto de vista, aqui, ó, consolidações das informações do açude de Comocochico para a gestão integrada. Por exemplo, nós não temos recebido nada em relação... Não temos recebido nada em relação ao Comocochico. Informação sobre o projeto em execução para atendimento por tubulação com água tratada das comunidades rurais ribeirinhas ao Rio do Antônio, né, que seria responsabilidade da Prefeitura de Caculé e da Embasa. Não recebemos. Informação sobre o efetivo atendimento da cidade de Ibitira pela adutora do algodão. Também não recebemos nenhum comunicado. Então, ou se for enviado, por favor, que nos envie novamente, porque, de fato, não há registro dessas atividades. E aí, então, aqui nesse momento da apresentação, eu vou fazer uma pausa para que vocês, caso desejem se manifestar aí a respeito de alguma dessas atividades, já adianto que provavelmente nós manteremos tudo aqui, mais uma vez. Algumas a gente pode até avaliar se vai retirar daqui ou não, mas pelo menos para mim a ideia é que permaneçam tudo aqui como compromissos para o próximo ciclo, né? Por favor, Romano, está com a mão levantada. Oi, Edgar. Só para esclarecer. Com relação aí que foi colocado, foi aberto no dia marcado pela ANA no ano passado e também fechado também no mesmo dia. E toda a vazão lá que foi calculada por vocês aí da ANA, no caso. Vocês calcularam. Romano, você está com 2 aparelhos abertos e aí está dando um eco aqui. Eu sugiro que você saia de um dos dois, aquele da Fabiola ou do seu, porque fica dando um eco aqui e a gente fica com dificuldade de entender. Com um aparelho, o áudio flui melhor. Pode falar. O microfone está fechado. Está fechado o microfone, Romano. Desculpa mais uma vez. Aí. Que a carga que foi dada lá no outro visto foi o dia marcado, começou a descarga no dia marcado pela ANA, certo? E foi fechado também no houve uma descarga só, porque a gente optou na época por uma descarga única no caso, certo? E toda a vazão que foi defluída no caso foi passada para a gente por vocês aí, quer dizer, vocês marcaram o dia da abertura e marcaram o dia da fechura com o volume diário que a gente estava mandando para vocês do visto. Vocês calculavam, falta tanto ainda para ser defluída, falta tanto. Quando chegou, eu falo assim, os cálculos, e vai fechar tal dia. Esse dia que foi marcado por vocês, nós fechamos. Então, por isso que não dá para compreender, porque se houve um erro aí de cálculo, não foi nosso aqui não, porque nós seguimos rigorosamente o que foi estabelecido pela ANA, viu? Isso. Por isso que esse ano a gente vai tentar fazer um controle ainda mais em cima, porque pode ser também que seja alguma coisa com a curva cota área volume, entendeu? A gente acha que um volume tal vai chegar em determinada cota e, na verdade,
a realidade. Então, esse ano a gente vai ter de novo essa oportunidade de fazer esse controle. E aí, se por acaso, no final das contas, acabar acontecendo a mesma coisa, aí talvez a gente tenha que suspeitar dessa relação entre cota e volume, entendeu? Certo. Não, Porque essa cota... não estamos aqui para acusar ninguém de nada, estamos aqui só debatendo o que ocorreu e chamando atenção para que a gente precisa ficar atento para não ocorrer esse ano novamente. Certo. Porque no dia que foi fechado, a gente filmamos e batendo foto da válvula fechada e batendo também lá na régua em cima do Truvisco, batendo foto bem, mandando para você da mesma forma. Sim. Como a gente estava batendo aquela cota diária da régua dentro do Truvisco, a gente batia a cota e vocês iam calculando e passando para a gente o volume que poderia ser defluído ainda. Até no dia que foi que estabeleceu a cota de vazão, que chegou no limite, e agora vocês passaram para a gente, nós fomos lá e fechamos. Então, viu, para não ficar aí assim subentendido que houve um erro da nossa parte, não, viu? Porque a gente agindo rigorosamente de acordo com as determinações da ANA, viu? Não, tá certo. Isso aqui, quando acerta todo mundo, quando erra todo mundo. Então, a gente vai tentar esse ano fazer vamos observar o que ocorre, e aí, porque isso pode estar indicando para a gente outras coisas também, né? Assim, pode ser que a curva cota área volume não esteja exatamente conforme deveria, né? A relação que a gente tem aqui de cota e volume, porque o que acontece? Quando a gente fala assim, iniciou a defluência, tá? Digamos na cota 615, e aí, o que eu faço? Olha, está na 615, então o volume é tal. Se eu vou defluir 2 milhões de metro cúbico, eu boto lá, diminuo 2 milhões de metro cúbico e vejo qual é a cota que vai estar nesse volume final. Quando chegar próximo dessa cota do volume final, tem que fechar. Então, assim, pode ser que essa relação de volume inicial, volume final, também não esteja 100% correta, entendeu? Então, isso aí é mais uma coisa que a gente tem que ficar atento. Então, talvez, se por acaso a gente fizer tudo certinho de novo esse ano e der essa diferença de novo, aí nós vamos ter que tentar pensar em alguma outra forma, talvez começar a fechar antes do que a nossa relação aqui esteja indicando. Mas, enfim, é isso aí, a gente vai, com o tempo, a gente vai observando e vai tendo conhecimento, né, de como que se comporta a defluência. Né? Nós estávamos, acho que, alguns anos aí sem... É o terceiro ano que eu faço a alocação do Truvisco. Na primeira vez que eu fiz, não teve defluência, né, porque estava no estado hidrológico vermelho. Então, ano passado teve, e aí nós observamos esse comportamento. Então, esse ano vai ter de novo, e aí vamos observar novamente o comportamento. Se permanecer essa tendência de exceder o volume, aí a gente vai ter que, talvez, fazer alguma manobra antes do que de fato seja o indicado, entendeu? Nos próximos anos, né? Para não deixar... perder esse volume adicional aí. Tá bom? Aí o Jean levantou o braço aqui. Por favor, Jean. Como sugestão também, é ser feita a avaliação da vazão de efluência nesse período. A gente pode pensar numa campanha lá, na equipe, para fazer a avaliação dessa vazão, que pela vazão mais coerente, que a gente não vai estar incluindo aí evaporação, consumos, que porventura ocorram nesse reservatório durante esse período, entendeu? Se a gente puder avaliar essa vazão, existem equipamentos para isso, né? Tanto na descarga, tanto na tubulação, quanto também no próprio leito do rio. Isso pode ser verificado e checado, e com base nesta vazão aferida, se calcular o volume defluído também, entendeu? A gente não ficaria amarrado a cotas, porque cota inclui consumo, diversas captações que porventura ocorram nesse reservatório, evaporação, que varia muito.
Então, se a gente puder também tentar fazer uma aferição, é um período de um mês, né? A gente poderia fazer no início, para ter pelo menos uma ideia de uma vazão média, e aí seria um bom parâmetro para a gente fazer essa soltura com mais dados, não só ficar baseando, né, nas cotas. Nós temos alguns reservatórios na Paraíba e no Rio Grande do Norte que a gente faz essas manobras constantemente, e aí lá é feita a medição lá, porque lá é ajuste, né? Então, assim, fica a válvula, fica aberta, e aí a gente tem que fazer a manobra, às vezes para aumentar, às vezes para diminuir. Então, é feita a medição antes e depois da manobra. Aí, como no caso ele está fechado, né? E acho que tem até um vazamentinho lá, se não me engano, no dia que a gente foi lá instalar a estação ali na saída, a gente observou que ele está com um pequeno vazamento. Então, assim, aí, quando for o momento de fazer essa manobra, se puder mobilizar a equipe para fazer as medições, eu imagino que aquela estação que foi instalada logo ali na saída da válvula, talvez aquele mato já deve ter tomado de conta de novo, né? Conforme imaginado. Nós tivemos, acho que foi em outubro do ano passado, nós estivemos aí, e aí estabelecemos ali uma curva-chave logo na saída da válvula. Mas isso ali, se por acaso já nasceu mato, já criou algum tipo de remanso, provavelmente já não está com a precisão que seria desejada. Pode falar, Romano. Romano? Lá mesmo, tem onde você foi colocado lá aquelas regras lá de medição base de efluência, lá está bastante sujo agora, viu? Seria interessante até que antes da descarga fosse feita uma limpeza lá, né? Aí tem uns parceiros nossos aí da prefeitura aí que a gente pode estar conversando com eles, não só de Caculé, como de Vicínio também, para ver se passa uma limpeza lá, para ver se fica mais próximo da realidade a vazão, no caso, né? Porque a gente, ficando limpo lá, fica mais próximo. Falou? E também até para a água defluir, né? Para fluir ali mais livremente. Naquele dia a gente fez uma limpeza grande lá, mas eu já imagino que com chuvas e tudo que vieram depois, ali o mato já deve ter tomado de conta de novo, e aí para a gente poder fazer essa operação ali de uma forma mais precisa, se vocês conseguirem articular aí essa limpeza prévia, é sempre melhor. Tá bom? Obrigado. Edgar, boa tarde. Marcondes. Em relação à vazão, eu não sei se naquele tubo, não sei qual a característica dele, mas certamente poderia ser medida por ultrassônico, né? Um aparelho ultrassônico do tipo, com pitot, não sei. Tinha que se avaliar, daria para saber, né? Também podia ser feita uma relação, quando da liberação, uma relação da vazão e também com o rebaixamento do reservatório, não? Nesse período que tivesse sendo liberada a água. Aí você poderia, olha, quando chegar na cota X, deve-se fechar a válvula. Não simplesmente a relação vazão e tempo, mas vazão e rebaixamento. Sim. Bom, eu não sou engenheiro civil, né? Nem hidráulico. Então, o Bruno, que é o coordenador agora da Comar, ele é bom nessas contas aí. Então, eu acho que, não que o Wilde também era muito preciso em relação a isso, né? Então, eu vou levar essa questão para o Bruno, e se ele não entrar aqui, depois eu converso com ele. E aí, a gente tenta dar fazer uma proposta aí de quando a gente for fazer a manobra, para a gente tentar... Ó, o Bruno chegou aí. A gente tentar ter um controle melhor aí dessa defluência. Vou aproveitar aqui que o Bruno chegou na reunião. Bruno, se você puder se apresentar aí para o pessoal. Eu já comentei que o Wilde se aposentou, que você
assumiu a coordenação em janeiro. E aí, se você puder dar um alô aí para se apresentar para o pessoal. Sim, boa tarde a todos. Desculpa, eu estava já acompanhando, mas eu estou no celular e uma ou outra coisa eu acabei perdendo, então eu estou um pouco desconectado da questão central aí. Eu entendi que é na medição da defluência, é isso, né, Edgar, que a gente está... Isso, porque ano passado, nós alocamos um volume lá a ser defluído, e aí nós fizemos um controle lá pela cota, né, pela curva cotária-volume, né, e aí acabou que o volume defluído ficou quase 30% acima do que era para ter sido defluído, né? E aí a gente está tentando levantar algumas hipóteses aí, talvez a cave, né? Porque o comando de abrir e fechar foi executado certinho conforme o planejado aqui entre a gente, a data, inclusive. Mas aí eu estou suspeitando que pode ter algum problema com a relação entre as cotas e os volumes. E aí a gente está aqui vendo o Jean do INEMA, ele propôs de fazer umas medições lá durante o período de descarga, né? Está avaliando alguns procedimentos que permitam um controle maior em cima desse volume defluído aí. Tá. Vamos olhar isso com calma. A gente tem normalmente a gente instalou o próprio INEMA instalou uma estação com medição a 717, que a gente recebe os dados a jusante desses reservatórios, né? Nesse momento a telemetria está fora do ar, eu estou vendo aqui, então a gente não tem como ver, mas a gente, talvez com base nessa estação, com 2 medições diárias, a gente já consiga investigar o que está acontecendo aí, mas vamos ficar com o compromisso da gente dar um retorno sobre isso aí. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Bruno Corichon, eu sou engenheiro civil e eu estou como coordenador da regulação de sistemas hídricos locais desde janeiro, quando o Wilde se aposentou. Muitos de vocês acredito que conheceram ele. E eu estou à disposição, tá? Podem nos procurar aí. A gente é uma equipe pequena, mas bem intencionada e tentando ajudar sempre que possível, tá? Devolvo aí para o Edgar. Obrigado. Beleza, Bruno. Romano, quer falar mais, Romano? Só para esse esclarecimento, Edgar, já foi feito no passado essa medição por ultrassom, igual o Marcondes falou aí, colocando no cano. Eu acho que eu cheguei a passar até isso para você. No passado já foi feito pela Embasa e pelo INEMA também, essa medição, viu? Na tubulação que sai, que dá de descarga, no caso. Já foi feito no passado, não sei se é da época de Marconi, acho que 2011, 2012, 2013, mais ou menos, nessa época que foi dada uma descarga lá, foi feita essa medição, foi calculada através foi aferida essa medição no tubo de descarga, no caso, viu? Na tubulação de descarga. Tá. Bom, a gente pode planejar isso se a gente consegue no momento dessa operação aí, se o INEMA puder contribuir com esse monitoramento, porque eu acho que também é aquilo que eu falei, a estação que foi instalada ali provavelmente não vai nos dar uma confiabilidade que a gente vai sempre ter uma dúvida. Então, quanto mais possibilidades nós tivermos aí de monitorar isso, menor a chance da gente... ou então, assim, mais certeza a gente vai ter que não estamos tendo controle, né? Porque provavelmente a estação vai dar uma vazão, o monitoramento com ultrassônico vai acabar dando outro, e eu acho que ali talvez tenha até dificuldade, não sei como é que é a calibração ali, porque o duto é curto, né? Então, e parece, acho que tem um pouco de turbulência, então a condição para usar o ultrassônico também não é a melhor, né? Então, assim, a gente vai ter que tentar fazer as possibilidades que a gente tem, tentar usar a estação de jusante, tentar fazer alguma medição com ultrassom, se puder, e tentar controlar também pela cota e
E aí a gente avalia depois o resultado disso e vê se a gente consegue acertar esse ano. Por favor, Jean. Só da última vez que a gente teve, a Embasa disponibilizou um técnico e equipamento para a gente fazer essa medição, já que tinha no escritório mais próximo, que era Caetité. Mas desde que seja comunicado com antecedência, a gente pode verificar junto ao INEMA também, para ser ou usar o equipamento do INEMA, ou a Embasa também, Marconi pode falar pela Embasa, se a disponibilidade desse aparelho é rápida, que aí a gente pode conseguir talvez o equipamento da Embasa ou do INEMA. É só para a gente ter uma informação aferida em campo, a mais para a gente poder checar, né? Não que a gente vá fazer esse cálculo todo baseado pela medida, ela tem uma certa precisão, né? Mas serve de referência para a gente, né? Já que a última medição feita foi com outra cota, ela não vai servir para agora, né? Mesmo que a abertura seja a mesma em percentual, mas com uma cota do reservatório diferente, ele não vai estar com a mesma vazão. Mas fica só para a gente tentar planejar isso e tentar fazer para ter um dado a mais para controle, né? Porque como a gente faz, é pouco tempo de soltura e tem como a gente se organizar para ter uma eficiência maior nesse processo, né? De efluência. Certo, Jean. Eu vou seguir aqui, então, pessoal, com a apresentação, para a gente, conforme eu disse, né? Hoje eu pretendo encerrar a reunião por volta das 4 horas, e aí eu vou apresentar agora aqui os cenários, que é basicamente onde nós vamos... vou apresentar hoje, vocês vão avaliar, caso haja necessidade de algum outro cenário, vocês vão indicar aqui e aí eu trago na quarta-feira para a gente avaliar, certo? Então, o Truvisco, né, o marco regulatório é a resolução ANA 590 de 2017, ele estabelece lá que quando o reservatório se encontra entre as cotas 617,85 e 620,82, ele está no estado hidrológico amarelo, né, que é o caso agora, nós estamos com a cota 618,10. Então, nesse estado hidrológico amarelo, nós temos as seguintes condições de uso, né? Estariam garantidas as captações para abastecimento público com 100% da outorga, então isso soma um total de 70 litros por segundo, né? Os usos no entorno e os demais usos a jusante, eles sofreriam uma restrição, ficariam entre 25 e, na verdade, 100 não pode, porque 100 é o estado hidrológico verde, mas de 25% a 99% aí, vamos dizer, né? E aí o que acontece? Eu simulei, eu fiz dois cenários aqui, tentando retratar possibilidades de uso, né? Então, o primeiro cenário seria a garantia dos 70 litros por segundo do abastecimento. É um cenário mais generoso, né? E vale lembrar que a generosidade de hoje pode ser a restrição de amanhã, né? E eu também chamei a atenção de vocês no início da reunião para aqueles 400 mil metros cúbicos, né? Agora vocês vão ver por quê. 100% de abastecimento e 30% para os demais, para jusante, certo? E aí o que acontece? Esse 30% seria transformado num volume, e aí seriam realizados 2 pulsos com a vazão média, 2 pulsos de 60, seriam 60 dias, né? Com a vazão média de 275 litros por segundo. Então, esses 2 pulsos seriam 2 meses com a válvula aberta, né? 60 dias com 275 litros por segundo. O segundo cenário, ele é mais racional, ele repete o que foi alocado no ano anterior para o abastecimento público, que foi uma vazão de 52 litros por segundo, né? E que, conforme nós vimos lá no início da reunião, quando eu mostrei lá a média dos consumos observados, esses 52 foram mais do que suficientes para atender o abastecimento, né?
E aí, para o pulso de jusante, para os usos de jusante, seria 25%, que é exatamente a mesma coisa que foi praticada no passado, certo? Ano passado foi isso aqui, 25% para jusante, né? Então, a condição é essa, colocando na tabela, é isso aqui, abastecimento público, 100%, cenário 1, 100%, daria 71 litros por segundo, né? Considerando aqui os usuários do entorno também. E a descarga seriam 275 litros por segundo em junho e agosto, ou pode antecipar para julho também. E o cenário 2 é o cenário que foi alocado ano passado, que é esse cenário de 52, né? Aqui está 53, mas 52 litros por segundo, aqui é um problema de arredondamento. 53 litros por segundo para o abastecimento e para o entorno, e a descarga seria a mesma descarga que foi realizada, que deveria ter sido realizada no passado, né? Que é o equivalente a 230 litros por segundo em 2 meses, né? Aqui eu coloquei junho e agosto para efeitos da simulação, mas a comissão pode sugerir outro período, desde que não exceda esse período de 60 dias, certo? Então, isso colocando em gráfico, dá esse resultado aqui, certo? Nós estamos agora aqui, final de abril, com 16.210.000 e chegaríamos no mês de abril do próximo ano, caso seja a opção pelo cenário 1, que é o mais generoso, 8.060.000. E caso a opção seja repetir o alocado para abastecimento e repetir o pulso que foi feito ano passado, nós chegaríamos com 8.470.000 no próximo ano, em abril do próximo ano, né? E aí o que eu falei, a diferença é exatamente isso aqui, ó, é aproximadamente 410.000, né? Do resultado final de um cenário para o outro, é um consumo de 410.000, exatamente aquele valor que eu mencionei no início da reunião. Esses 410.000 pode ser a diferença de estarmos no ano que vem ou no amarelo ou no vermelho, caso não haja chuvas o suficiente para recarregar o reservatório, né? Esses 400.000 eles podem custar um ano de restrição no ano futuro. Então, eu deixo aqui as propostas para vocês, né, avaliarem. A gente pode discutir mais um pouquinho aqui hoje ainda essas propostas, e caso vocês entendam a necessidade de que seja simulado uma terceira condição, aí eu vou anotar aqui e nós faremos essa simulação e traremos na próxima reunião. Certo? Então, basicamente, o resumo é o seguinte: cenário 1, mais generoso, tanto para abastecimento quanto para usuários de jusante, e depressiona mais o reservatório. O cenário 2, mais racional, com o abastecimento com a mesma vazão que foi alocada nos anos anteriores, né? Não só no ano passado, como no ano retrasado também, e o pulso para jusante, praticaríamos o mesmo volume do que foi alocado ano passado. Então, o cenário 2 é a repetição do ano passado, e o cenário 1, ele é mais gastador, né? E esse gasto pode implicar em restrições futuras. Então, basicamente, é isso. E quem quiser se manifestar a respeito dos dois cenários ou de algum terceiro, nós temos aí mais 20 minutos para debater. Por favor, Irineu. O ano passado, a gente optou por uma descarga maior dos 2 meses, ligando direto, porque a água não ia chegar no Rio do Antônio, né? Então, optou para essa descarga única.
Mas esse ano não pode ser uma descarga única. Tem que ser uma descarga mais generosa e dar 2 descargas. Porque tem que avaliar também, porque não correu água do Truvisco ao Comocochico, não é? Então, o período do rio mais seco aqui, esse período aí, essa parte, entre o Comocochico e o Truvisco. Então, logo no início, teria que ser dado uma descarga maior para compensar essa perda desse período, porque quando chega a seca, o pessoal abre buracos no rio e aí é difícil encher, entendeu? Mas do Comocochico para baixo fica fácil, foi fácil a água correr. Mas até chegar ao Comocochico estava demorando e teve que dar uma vazão maior. Então tem que calcular isso também, entendeu? Essa parte aí. Então, eu sou a favor. Agora a gente está numa situação bem mais favorável que o ano passado, né? Não contava com chuvas, tanta chuva, choveu bem, recuperou o Truvisco bem, o Comocochico veio a sangrar, entendeu? Então, o cenário hoje é bem diferente, né? Tem que avaliar o seguinte, que a gente precisa da água mais tempo no rio. O rio está seco, o rio está secando. Você tá entendendo? Então, tem que ter uma descarga maior. Eu sou favorável a uma descarga maior esse ano, porque está bem, bem favorável. Tá bom? Obrigado. Alguém mais aí? Consideração a mais? Em termos de volume, pessoal, é o seguinte, o cenário 1, que é aquele mais generoso, ele a defluência é um volume de 1.420.000, aproximadamente. E o cenário 2, que é o mesmo do ano passado, é aproximadamente 1.200.000, um pouquinho menos. Então, assim, a diferença de um para o outro são 200.000 metros cúbicos, certo? Não é grandes coisas, mas é uma diferençazinha. Ninguém, uma sugestão de terceiro cenário aí, alguma coisa do tipo? Eu talvez pudesse fazer. Talvez pudesse fazer aqui, ó, um terceiro que seria o seguinte. O alocado aqui, os 53 do abastecimento, combinado com o 275, entendeu? E aí ver o resultado, e aí na quinta-feira, na quarta-feira, vocês decidem. Olha, como todos sabem, eu já tenho uma opinião sobre isso. Tá certo que a gente tem que fazer essa defluência mesmo, porque o pessoal ribeirinho também precisa. Porém, assim, acho que deve ser moderada, né? O ano passado foi uma defluência moderada. Isso a gente, na medida que ele for recarregando, a gente for fazendo maiores, a gente nunca vai ter um saldo, né? A gente vai ficar sempre na mesma. Então, vai chover, recarregar aquela quantidade, a gente tira essa água novamente. Então, eu acredito que a gente deve fazer dessa defluência aí de uma forma mais moderada para que a gente fosse ficando com reserva no reservatório, lá na barragem, para ano após ano a gente for ter e tendo um acumulado, né? Porque todo ano que subir um pouco a mais, a gente também dá uma descarga maior, a gente não sai do reservatório daquele nível. Acredito que era bom a gente manter o que foi feito ano passado, com essa descarga mais moderada. Certo. Romano? O Irineu está na frente aí. Um minuto, Romano. Vai falar de novo, Irineu? Romano? Edgar, só para levantar, no ano passado, nós optamos pela dar uma descarga maior em menos dias, justamente para favorecer o pessoal abaixo de Caculé, né? O pessoal do Cercado, da Capivara, Amargoso, certo? O pessoal da Canjica, o pessoal que fica para baixo de Caculé, até praticamente dentro do município de Rio do Antônio, ela foi no ano passado, certo? A gente optou por essa descarga maior, justamente pensando em eles também ter acesso a essa água também, certo? Eu sou favorável que dê uma descarga maior,
mesmo que seja em menos dias, no caso. Vamos supor, se for de 30 dias, dê em 20 dias ou dê em 15 dias, mas faça o cálculo aí e dê essa descarga maior para essa água impulsionar mais e chegar mais longe possível, no caso. Essa é a minha opinião, viu? Que seja 20 dias, mas com uma vazão maior, né? Isso. Diminuísse os dias e aumentasse a vazão, porque a gente aumentando a vazão, o pulso vai ser maior. Isso no passado, já foi então uma sugestão do próprio pessoal do INEMA, de Jean mesmo, um dia, comentando, o Jean falou, mano, quanto mais você dá descarga, uma descarga maior, ela vai impulsionar a água, né? A água vai chegar mais longe. Se você dá uma descarga menor, quer dizer, ela vai chegar em determinado meio, ela parar de correr e servir muito menos gente que poderia estar servindo. Então, por isso que eu defendo que quanto mais chegue para mais pessoas, para mais famílias, que seja no caso. Por isso que eu defendo uma descarga maior e menos dias no caso. Certo? Tá bom. Eu vou fazer, então, na quarta-feira, eu faço um outro cenário aqui com uma defluência de 20 dias. Beleza? E aí a gente avalia o resultado. Certíssimo, concordo com ele. Alguém mais? Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Nós temos o próximo encontro na quarta-feira, que aí eu já vou trazer também o termo de alocação de água e refazemos essa sinalização com 20 dias, o pulso de 20 dias, para que seja uma vazão mais alta. E aí, na quarta-feira, a gente avalia, na primeira hora da reunião, a gente discute esse resultado e, em seguida, a gente preenche o termo de alocação, tá bom? O Jean, por favor, Jean. Ô, Edgar, a questão quanto ao cadastro, que é uma pendência que tem aí do INEMA, era para você verificar a questão dessa urgência, se for realmente de urgência, do interesse desse cadastro pela ANA, que se coloque no termo como urgente para a gente poder programar esse atendimento. Por conta que a gente teve esse período de pandemia, uma demanda reprimida muito grande, muito processo, muita coisa para ser vistoriada, e o quadro técnico é limitado, a gente não teve condição de dar conta. Muito processo, inclusive, do Ministério Público, onde tem prioridade de atendimento. Então, se for nessa urgência, que tiver uma certa urgência nesse cadastro, que fique definido na próxima, no compromisso, para que a gente possa atender no devido tempo, né? Agora, se tiver dentro das condições tranquilas até a próxima alocação, é que a gente pode fazer com mais tranquilidade esse atendimento. Tá bom. Então, aí, na quarta-feira, a gente avalia isso lá no termo de alocação e provavelmente a gente faz os ajustes que precisarem. Oi, Irineu. Oi, Edgar, eu queria falar também o seguinte, que essa água seja solta o mais rápido possível, entendeu? Se não puder agora no mês de maio, pelo menos no início de junho, a partir do dia 1º de junho. Bom? Tá bom. Já está precisando dessa água. A partir do 1º dia de junho, 1º de junho já pode soltar essa água. Vamos combinar isso aí. Tá, aí vocês aí articulando aí com o Romano, que acompanha aí, né, as manobras, né, Romano? Aí vocês vão nos informando também. Mas a gente vai na quarta-feira, nós vamos deixar isso aí certinho já para quando for fazer tanto o volume quanto o período, mas acho que a partir de junho já poderia fazer a manobra, tá bom? Aí na quarta-feira, então, a gente acerta esses detalhes. Então, por hoje, acho que é só, pessoal. Vou encerrando aqui, eu vou parar a gravação e continuamos na quarta-feira, de forma a apresentar essas outras condições que foram solicitadas hoje e preenchermos o termo de alocação de água. Muito obrigado aí pela presença de todos e até quarta. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Valeu, tudo bom. Boa tarde, obrigado.